Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, o nosso corpo científico, Anne, Dr. Quezada, Jonas, o Anailson, né? Nós estamos sempre aí unidos durante toda a semana, durante todo o período, não tem hora, não tem tempo, não tem horário, para que a gente possa sempre levar para vocês o melhor. Mas, primeiramente, eu quero que todos tenham papel e caneta na mão, façam um print da tela agora mesmo, tá? E marquem, tá? Dr. Júlio Quezada, Anailson, Ozonotec, Jonas, doutora Eligiane, Stringer, né? A Cime, como que é? Mestriner, gente, eu nunca sei falar, porque é muito chique, né? Mas tá bom. E marca a doutora Daniele Batalini. Por quê? Tudo isso que a gente faz é com muita cientificidade e em cima e embasado daquilo que a gente vê de dificuldades durante a semana ou durante um mês, que os nossos distribuidores ou até mesmo as pessoas que nos procuram e que querem mudar de vida, ter qualidade de vida e realmente o que a gente hoje procura é longevidade. E quando a gente fala de longevidade, tudo que a gente não quer é isso daqui. Demência, né? Infelizmente, hoje, nós estamos passando por um período que essa palavra assusta muito. Porque a gente tem muitos relatos, nós que temos clínicas e estamos frente ao corpo científico, estamos sempre ali, né, atuando diariamente. Nós sabemos que as pessoas estão sempre incomodadas com o esquecimento, com parece que não estou conseguindo raciocinar. Gente, isso não é um simples, se você nunca sentiu isso, isso não é um simples estresse, tá? Então está na hora de recorrer à qualidade de vida que a BioLife e que somente a Ozonotec entrega para a gente essa solução em ozônio. Então, hoje eu estou aqui para falar da demência e ozônio, os impactos incríveis que o ozônio pode fazer nesses problemas e o seu grande potencial terapêutico. Então, eu sou a doutora Daniele Batalini e vamos hoje explorar uma relação em demência e ozônio que é, infelizmente, uma urgência na saúde pública. O que é demência? Todos sabem. É um declínio cognitivo. Mas então vamos falar. Opa, alguma coisa ali sucedeu errado na hora de aparecer o meu slide, mas tudo bem. Declínio cognitivo. Cognição, tá? O que é? Memória, falar intelectualmente, conseguir se comunicar, né? Conseguir falar o que está sentindo, as sensações de prazeres, de ter vontade de fazer as fezes, urinar, e isso são todos os declínios cognitivos. E nós temos mais dois tipos ainda de demência. A demência, ela pode começar principalmente com problemas de esquecimentos, dificuldade intelectuais. Mas nós temos mais dois tipos de demência que, infelizmente, está atacando o poder, né, que a gente fala hoje, que é uma urgência pública, que é muitas pessoas com Alzheimer e Parkinson. Muitas pessoas pensam que o Parkinson é somente tremores, mas o Parkinson ele também advém de problemas de dificuldade de memória, esse declínio cognitivo. E automaticamente leva impacto na vida. Só que não leva impacto na vida somente da pessoa que está sofrendo com a demência, mas também leva impacto à família, à sociedade e à comunidade. Tá joia? Então, ele vai afetar a nossa autonomia, vai afetar os relacionamentos e vai afetar o envelhecimento saudável. Porque com demência, com Parkinson, com Alzheimer, o envelhecimento passa a ser muito mais rápido,
degenerativo e, além de tudo, levando tristeza. Então, isso não afeta somente a pessoa que está com a demência. Para ela, muitas vezes, até está tudo muito normal com essa doença, tá? Mas para quem convive ao lado e quem tem que cuidar ou quem tem que tomar a atitude, né? Automaticamente também está precisando da Ozonotec, está precisando do BioLife e está precisando do tratamento. Então, a solução em ozônio, que a Ozonotec leva, não é somente para o paciente com demência, mas sim para todos que convivem com este quadro. Tá joia? Olha só isso. O panorama atual da demência no Brasil, no mundo. Mais de 1,7 milhões de pessoas com demência. E o número está crescendo devido ao envelhecimento populacional e devido a todo o processo que nós estamos passando há alguns anos da pandemia para cá, tá? Vocês já devem ter escutado sobre a proteína Spike. Ela está totalmente ligada à demência, a doenças degenerativas do cérebro, tá joia? Então, a Ozonotec tem a solução realmente em ozônio. Eu continuo afirmando isso, tá? E é isso que a gente quer levar para vocês. Vamos bloquear e vamos impedir, porque a demência, o Parkinson, o Alzheimer, pode ser, muitas vezes, não entendida como uma endemia ou como uma pandemia, mas ela está sendo causada e está cada dia aumentando ainda mais seus números. Porque o aumento global previsto é para 152 milhões de pessoas com problemas de demência, com problemas cerebrais. Isso vai gerar um impacto econômico gigantesco. E a gente não consegue entender que não é somente um vírus que vem e ele vai causar uma paralisação, mas os fatores que isso pode gerar, tá? Pode nos levar a um impacto econômico muito mais enorme do que uma pandemia. E a demência está aí. O problema de memória está aí presente. E por que que a gente não vai se cuidar? É por isso que sempre eu digo, por que que ainda cada um não tem um BioLife dentro da sua casa? Respirando um ar puro. Vou repetir novamente. A gente cuida do alimento que a gente come, tá? A gente cuida da água que a gente bebe. E a gente esquece de cuidar do ar que a gente respira. E o BioLife vai dar para você aquela respiração que você precisa para aquela oxigenação. Então, muitas vezes nós precisamos não somente só impactar com aquilo que está acontecendo no momento, mas o que está acontecendo no momento pode impactar futuramente. E é por isso que eu fiz questão de dizer, previstos 152 milhões de pessoas com problemas de demência. Então chegou a hora da gente fazer a diferença. E a Ozonotec é a solução. BioLife é a solução. A solução não, vamos dizer, somos a integração para que isso não evolua. Para que a gente consiga desacelerar, desenfrear esse processo, tá? Porque realmente, hoje nós estamos trazendo um tema que é realmente, assim, assustador, tá joia? Compreendendo, então, as nossas ações biológicas da demência, acúmulo de proteínas tóxicas. Pessoal, quando a gente tem um BioLife em casa, a gente tem a água,
a gente tem o ar puro, a gente tem o alimento sanitizado, a gente tem a cromo para nos estimular, nós temos a ação desintoxicante. Aonde ainda não ter BioLife, em quem já está sofrendo com processos de, que sejam pequenas perdas de memórias, né? Ah, e acordei hoje, mas não lembro o que eu comi ontem. Isso não é normal. Pode ser um começo. Então, você pode evitar a demência. Um Parkinson, um Alzheimer, tá joia? Estresse oxidativo. Gente, quando nós falamos em demência, em processos de perda, de progressão da nossa mente, da nossa capacidade de raciocinar, nós estamos com muitos radicais livres. Então, vamos dizer a língua de vocês. Nós estamos totalmente cheio de lixo no nosso corpo. Cheio de lixo correndo nas nossas veias. Cheia de intoxicação. E como que a gente pode fazer? BioLife. Água ozonizada, ar puro, alimento com qualidade, né? Cromoterapia como estimulação. Por isso que eu vou repetindo sempre isso, para que vocês consigam entender qual é realmente a solução em ozônio. É a BioLife. E ela vai estar te levando isso com segurança. Por quê? Além de tudo, esses esquecimentos, essas demências, essas doenças de memória, tá? Tem uma neuroinflamação. Nossos neurônios estão inflamados. A água ozonizada tem um grande poder de hidratação e um grande poder anti-inflamatório. Como ainda nós não temos os nossos vizinhos, os nossos amantes, os nossos pais, os nossos companheiros, né, os nossos amigos, ainda sem um equipamento desta valia, tá? Que não custa, acho que nem 40 centavos por dia. Você imaginou isso? E que a gente pode levar um impacto econômico muito gigantesco. Então, também temos esse processo de neuroinflamação, e o ozônio também tem esse poder no processo inflamatório. Tá? Perspectivas futuras, isso eu sempre quero dizer, porque às vezes vocês acham que a gente fala coisas que não estão embasadas na cientificidade. Mas aí, perspectivas futuras e direcionamento para as pesquisas clínicas. Lógico, precisamos de mais estudos clínicos. Precisamos comprovar que não precisamos deixar uma pandemia acontecer ou uma endemia acontecer para que a gente possa amplificar os nossos conhecimentos. E é isso que nós, do corpo científico da Ozonotec, faz diariamente, semanalmente, não tem segunda, não tem domingo, não tem sábado, não tem, não é, meus amigos? Não tem. Por quê? Nós temos que ampliar as amostras. E nós temos que levar para vocês soluções inteligentes. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que eu falo, participem das lives, assistam as lives. Porque nós fazemos com grande carinho, com grande amor, com grande conhecimento, com grande estudo, com trocas de ideias, tá? Então, não deixe de participar, não deixe de realmente ser realmente um Ozonotec. Se você não é um Ozonotec, se você não tem um BioLife ainda, não espere mais. Chegou a sua hora, tá? Por quê? Também estamos em segundo, otimizando os nossos protocolos. Porque nós temos nada melhor do que evidências científicas, ou pegar, tipo, uma certa população, uma certa... vamos distinguir 10 pessoas e fazer o tratamento. Não! Nós estamos otimizando os protocolos
com as nossas evidências clínicas. E as nossas evidências clínicas do corpo científico é diário. Isso é mais incrível ainda do que somente cientificar e pegar 10 pessoas. Nós estamos otimizando os protocolos a vocês diariamente com nossas evidências diárias. Melhor ainda, o que é que o nosso corpo científico faz? É ter a integração multidisciplinar. É a gente entender, né, que o nosso BioLife é integrativo, que ele precisa de um naturopata, que ele precisa de, né, um fármaco, que ele precisa de um médico, que ele precisa de exames laboratoriais constantemente, para que a gente consiga evitar a progressão dessas doenças. E automaticamente sempre estamos aqui, uma quarta sim, uma quarta não, falando em patologias, porque nós queremos essa divulgação científica e realmente essa divulgação de evidência clínica diária. Isso é incrível para vocês. Não existe uma empresa que entregue tudo o que sabe dessa maneira incrível que nós entregamos para vocês. É diário. São esses encontros, é um corpo científico completo, é troca de conhecimentos, é exames acima de exames, e com certeza sempre ouvindo todos que têm o nosso equipamento já e que também quer levar o nosso equipamento aos outros. Quais são as nossas perspectivas? Sempre. Acredite, dentro da empresa, hoje a gente já consegue fazer grandes exames microscopicamente falando. Isso é incrível, o nosso CEO deu isso para a gente. Então, são pesquisas avançadas para que a gente desenvolva ainda mais protocolos mais incríveis, padronizados e seguros. Porque é isso que a BioLife, que a Ozonotec desenvolveu para levar segurança, para levar o uso do ozônio de forma ética, responsável e profissional. Nós também estamos aqui com a perspectiva futura de quê? De combinações terapêuticas, que é a nossa combinação medicamentosa, com os médicos, com os exames, com outros tratamentos naturais, com a naturopatia. Também isso daí que não é a nossa perspectiva. É levar para vocês uma bela combinação terapêutica, tá? E, lógico, um monitoramento personalizado. Por quê? Nós estamos sempre atentos aos grupos, ao que os distribuidores estão indo, a quem está recebendo o BioLife não é um distribuidor, mas é um consumidor. Então, esse monitoramento personalizado acontece por nós diariamente. Então, é aqui onde eu queria chegar. Ozônio e o nosso sistema nervoso central, tá? Ele realmente, quando a gente fala de demência, de Parkinson, de Alzheimer, de problemas neurais, nós estamos falando de ataque a células, ataque a neurônios, tá? E isso é, como eu disse, tem um impacto na vida. Então, se a gente pode frear este impacto, nós temos na nossa mão uma terapia integrativa. Tá joia? O que nós conseguimos com o BioLife, com a utilização que eu vou passar no final, toda a técnica do que a gente pode utilizar. Mas nós temos a melhora cognitiva, já é comprovado cientificamente. Para fazer essa aula hoje, foi lido mais de, sem brincadeira, eu acho que mais de 30 artigos, tá? Porque tem sintomas de atenção, é aquilo que eu sempre disse, por isso que eu estou falando da melhora cognitiva. Porque nós temos os sintomas de atenção. Não é normal hoje você estar assim, amanhã você não lembrar o que você comeu, de repente passa 3 dias, você está passando o dia a dia e não está entendendo, né?
Ai, assim, nossa senhora, o que eu fiz ontem? Ou, ai, parece que eu sonhei, mas não lembro. Ou parece que eu fiz xixi, eu passei naquele sinal, eu vi aquele radar. Com a utilização do ozônio, nós temos essa melhora cognitiva. Então, antes de você sair da sua casa, a utilização da água ozonizada em jejum já vai estar gerando essa melhora cognitiva. Nós temos a estabilização neurológica. Por quê? Uma vez a demência instalada, ou o Alzheimer instalado, ou o Parkinson instalado, nós precisamos de toda essa equipe multidisciplinar. Só que nós podemos fazer o quê? Reduzir a progressão dos sintomas. Por que que nós vamos deixar isso evoluir rapidamente? Nós sabemos que é uma doença que pode evoluir rapidamente com estresse, ou com falta de apoio familiar, ou sendo colocado, né, muitas vezes em casas de cuidados especiais. E isso gera, por mais que a pessoa tenha demência, ela sabe que ela está sofrendo algum impacto. Então, nós temos essa redução da progressão dos sintomas. E outra, o que a gente sempre luta e é o que a gente quer: qualidade de vida, bem-estar. Porque a demência gera uma grande dependência. Se a gente consegue frear, essa independência ainda pode ser gerada. Ações do ozônio? Ações do ozônio, não. Vamos mudar essa palavra? A ação do BioLife. Redução inflamatória. Desculpa. Mas, para muitos que não conseguem entender, é diminuição das citocinas pró-inflamatórias. Isso daqui, nós temos as citocinas anti-inflamatórias e as inflamatórias. Com utilização do BioLife no ar, no alimento, na água, no escalda-pés, no escalda-mãos, né? Na cromoterapia, nós reduzimos essas citocinas inflamatórias. Radicais livres, lembra que eu falei radicais livres? Aquele lixo que tem no nosso corpo? Então, nós estamos mandando agentes ali, ó, que é antioxidante. Nós estamos mandando células que vai favorecer o nosso corpo. Por quê? Nós somos uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Nós nascemos com todas as células para a defesa do nosso organismo. Por isso que nós falamos de homeostasia. Porque nós nascemos dotados de ter a própria defesa do nosso corpo. E quando nós damos o que o BioLife nos gera, que é a água, que é o ar, que é o alimento ozonizado, nós estamos dando para nossas células capacidade de nos autodefender. Porque nós somos seres humanos dotados de defesa. Tá joia? E, com certeza, a nossa proteção celular. Por que precisamos dessa proteção celular quando falamos de demência? Porque nós precisamos preservar os nossos neurônios e as sinapses. O que é sinapse? São as ligações que fazem com que a gente tenha raciocínios lógicos. Então, vocês conseguem entender a grande importância de ter um BioLife e levar o BioLife a todos? Mais uma vez, eu estou aqui afirmando para vocês com grande estudo. Temos uma modulação da resposta imune. Então, nós estamos estimulando respostas inflamatórias. Temos o aumento da ação antioxidante. A gente fala de ação antioxidante, a gente pensa diretamente assim: ai, meu rosto, né? A gente pensa que é só a pele do rosto que envelhece. Mas aí esquece dos órgãos que estão dentro, envelhecendo automaticamente. Então, o ozônio tem uma ação antioxidante, uma ação anti-envelhecimento, de dentro para fora.
que é muito mais importante do que fora? Com toda certeza. Uma melhora circulatória. Quando nós temos essa melhora circulatória com a água ozonizada, com o escaldapés, com, né, o nosso gerador gerando um ar mais límpido, com ação antimicrobiana, viral, bactericida, nós estamos entregando ainda mais oxigênio aos tecidos. E isso vai até a nossa ação neural. Mais uma vez, o Ozonotec não fala da boca para fora. Nosso corpo científico tem evidências científicas da ozonoterapia em doenças neurodegenerativas, que então é reduzindo esse lixo do corpo, melhorando a função cognitiva de quem está com começo de demência, Parkinson, Alzheimer, e o melhor de tudo, que é a Ozonotec, por isso que é escrito soluções em ozônio, tá aqui ó, no meu pé, gente. Tá? Solução em ozônio, porque nós temos segurança em nossos protocolos. Vocês têm por trás de vocês um corpo científico, evidências científicas e fatores incríveis que faz a grande diferença de utilização do porquê da nossa água BioLife, do nosso alimento sanitizado pela BioLife, do nosso ar sanitizado pelo nosso BioLife. Porque nós somos diferenciais. Porque nós temos cientificação e evidências clínicas que não é um dia ou outro. É diário. Tá joia? Então, vamos para o que nos interessa. Protocolo de tratamento para a gente acabar e bora lá. Objetivo: ação anti-inflamatória e antioxidante. Vamos auxiliar nas complicações crônicas, reduzir o estresse oxidativo e a velocidade que a demência, o Alzheimer ou o Parkinson pode ter. Com a utilização do BioLife, vocês vão perceber que se vocês têm algum parente, um ente querido ou alguém próximo de você, o BioLife com a utilização da água ozonizada, né? Do ar, novamente falando, do escalda-pés, dos escalda-mãos, né? Agora nós temos até, vou falar ali do uso tópico, que já já a gente tem, né? Aí, meus queridos amigos, uma grande novidade é melhorar a oxigenação tecidual. E não somente oxigenação tecidual, oxigenação neural. E reduzir a inflamação. Formas de aplicação que eu falei o tempo inteiro. Eu fiz questão de falar o tempo inteiro na nossa apresentação. Sanitização do ambiente, água ozonizada, com toda certeza terapia sistêmica, não que seja somente com ozônio, mas médicos, exames laboratoriais, naturopatia, e entre outros, equipe multidisciplinar. E agora uso tópicos, que são produtos ozonizados e que também é o nosso escalda-pés, que, gente, eu sou fascinada por eles. Porque a detoxificação, quando a gente está tratando uma demência, um Parkinson, um Alzheimer, a utilização de medicação é gigantesca. Excesso de intoxicação medicamentosa leva-nos a absorver menos os medicamentos. Se a gente tem toda essa ação da água ozonizada, do ambiente ozonizado, dos alimentos bem, né, servidos, límpidos, livres de agrotóxicos, que nos levam também, que ajuda também a levar a esses quadros, excesso de agrotóxicos, e a BioLife consegue essa solução, tá? Então isso tudo engrupado, nos leva a uma qualidade de vida e uma longevidade. E muito melhor, né? Nós podemos evitar a progressão dessa doença terrível, que se chama demência, que se começa com o nome demência, mas que pode levar a outros nomes. Alzheimer, Parkinson
Então, eu só quero deixar o meu muito obrigado pela atenção a todos. Deixem aí as perguntas. O nosso corpo científico está aqui para responder. Vocês sabem que ninguém fica sem resposta. E só lembre de uma coisa que eu gosto de falar para vocês. A demência está muito ligada à desidratação, à falta de utilização de água, mas não à falta de utilização de qualquer, às vezes, tipo de água, mas de uma água de qualidade. Foram seccionados 100 cérebros nos Estados Unidos com espectros de demência, Parkinson ou Alzheimer. 88 deles estavam totalmente desnaturados. O que é isso? Estava totalmente desidratado, sem água. E a gente consegue ofertar com o nosso BioLife uma água de qualidade, com você utilizando 3 vezes ao dia ao jejum, de 1 litro a 1,5 litro. Então, esse é o nosso protocolo, que vai ser entregue para vocês. Na verdade, agora eu tirei aí, mas chega para vocês sempre como fazer a utilização. Água ozonizada, ambiente ozonizado, né? Frutas, legumes e verduras ozonizadas, escalda-pés, e você pode ter tudo isso dentro da sua casa, a utilização de forma diária.